Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é professor Abud e esse é o módulo 1, Introdução à Física. Vamos lá? A física é uma ciência de medidas, ou seja, para compreender os fenômenos do universo, desde o menor fenômeno até o maior fenômeno, nós precisamos medir as coisas, medir o tempo, medir a massa, medir a força, medir o volume e assim por diante. Cada medida pode nos dar números muito grandes ou números muito pequenos. Por exemplo, a massa do nosso planeta Terra. Eu escrevi a massa do nosso planeta aqui por extenso. É o 6 seguido de 24 zeros. Se nós fôssemos falar esse número da maneira como ele está escrito aqui, seriam 6 septilhões de quilogramas. O 6 seguido de 24 zeros. É inviável escrever esse número dessa forma o tempo todo, uma vez ou outra para mostrar para os alunos, tudo bem. Mas como a gente poderia escrever esse número de uma forma mais abreviada, utilizando as potências de 10? A nossa base de medida é o número 10. Dessa forma, nós podemos utilizar as multiplicações de 10 para abreviar esse número. Vou dar um exemplo. Esse número poderia ser escrito como 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Como assim? 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2 é 100. 10 elevado a 3 é 1000. 10 elevado a 4 é 10.000. E assim por diante. Você pode reparar que o expoente que nós temos na parte de cima do 10 representa a quantidade de zeros que vem depois do 1. 10 elevado a 1, 1 zero. 10 elevado a 2, 2 zeros. 10 elevado a 3, 3 zeros. E assim por diante. Ou seja, se eu quero representar um número seguido de 24 zeros, como eu tenho aqui, são 8 conjuntos de 3 zeros, nós temos 24 zeros. Por isso, 6 vezes 10 elevado a 24, que daria exatamente o mesmo resultado do número de cima. É uma maneira mais fácil de escrever números que são maiores do que 1. Dessa forma, se eu quisesse escrever o número 70.000, eu poderia simplesmente escrever 7 vezes 10 elevado a 4. Por quê? 7 vezes 10 elevado a 4, que é 10.000, continua sendo 70.000. Se eu quisesse escrever o número 42 milhões, bastaria eu escrever 42 vezes 10 a 6. Por quê? 42 vezes 10 a 6, que é o 1 seguido de 6 zeros, ou seja, 1 milhão, continua sendo 42 milhões. Viu só? É fácil, né? Nós vamos resumir isso daqui a pouquinho. Nós também temos números que são muito pequenos. Por exemplo, a massa do elétron, que eu nem me atrevi a escrever por extenso. Estão vendo essas reticências aqui? Elas estão aqui para representar a ausência de 25 zeros. Eu suprimi, eu deixei de escrever 25 zeros aqui. Dessa forma, esse número teria ao todo 1, 2, 3, 4, mais 25, dá 29, 30, 31 zeros, seguido do 9. Ou seja, esse número seria o 9 dividido por 10 31 vezes. Como assim, professor? 0,1 é a mesma coisa que 1 dividido por 10. 0,01 é a mesma coisa que 1 dividido por 100. 0,001 é a mesma coisa que 1 dividido por 1.000. E assim por diante. Se eu quisesse escrever um número muito pequeno, vamos supor 0,00000001, ou seja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros, e é um número menor do que 1. Eu poderia escrever o 1 dividido por 100 milhões, que é o 1 seguido de 8 zeros. Entenderam o raciocínio? Se eu quiser escrever esse número em potências de 10, ele seria da seguinte forma: 9 vezes 10 elevado a menos 31. Por que menos 31? É só olhar para cá. 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. 0,01 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. 0,001 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3. 0,00000 8 zeros, lembra? Ao todo são 8 zeros. É a mesma coisa que 10 elevado a menos 8. Então, se eu tenho 31 zeros ao todo,
e esse número é menor do que 1, basta eu escrever 9 vezes 10 a menos 31. Vou dar exemplos. Se eu quisesse escrever o número 0,006, bastaria eu escrever 6 vezes 10 a menos 3. São 3 zeros e o número é menor do que 1. Se eu quisesse escrever o número 0,00018, bastaria eu escrever 18 vezes 10 a menos 4. É muito simples, concorda? Números que têm o expoente do 10 positivo são números maiores do que 1. 10 elevado a 5, por exemplo, é 100.000. Mas 10 elevado a menos 5 é 0,00001, um número menor do que 1. Existe uma maneira para você escrever a potência de 10 andando com a vírgula. A regra é muito fácil, preste atenção. Se eu quiser escrever os 120.000 em potências de 10, o que eu faço? O número não tem uma vírgula aqui, mas eu posso imaginar que ela está nessa posição. E eu vou caminhar para a esquerda com a vírgula até encontrar um número que seja maior do que 1 e menor do que 10. Então, vamos lá. Uma casa ainda não é maior do que 1 nem menor do que 10. 2 casas, 3 casas, 4 casas, 12. 12 não é menor do que 10, precisa ser maior do que 1 e menor do que 10. Mais uma casa. 1,2 é maior do que 1 e menor do que 10. Então, eu andei 1, 2, 3, 4, 5 casas. Como eu andei 5 casas para a esquerda, eu vou escrever da seguinte forma. 1,2 vezes 10 elevado a 5. Para cada casa à esquerda, você vai acrescentar 1 no expoente da potência de 10. E se não houver potência de 10 no número, você sempre vai começar a contar do 10 elevado a 0. Então, vamos lá? Mais uma tentativa. 370. Coloco uma vírgula aqui. Vou andar uma casa, 2 casas. 3,7 é maior do que 1 e menor do que 10. Então, vai ficar da seguinte forma. 3,7, andei 2 casas, 10 elevado a 2. Vamos lá. 1.420, 1, 2, 3 casas, até eu encontrar o 1,4, que é maior do que 1 e menor do que 10. 1,42 vezes 10 elevado a 3. Mais uma, só para fixar melhor ainda. A vírgula está aqui, vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Não posso parar aqui, 17,6 é maior do que 10. Tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Mais uma casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, ficaria 1,76 vezes 10 a 6. Tá vendo como é fácil? Mas aí você me pergunta, por que maior do que 1 e menor do que 10? Porque dessa forma nós estaremos escrevendo o número em notação científica. Todo número pode ser escrito como 1a vezes 10 elevado a n. Por exemplo, 1,2, o a é 1,2 e 10 elevado a n é o 10 elevado a 5. O n é o expoente, tá vendo? Então, aqui o a vale 3,7 e o n vale 2. Aqui o a vale 1,42, aqui o a vale 1,42 e o n vale 3, e assim por diante. Esse n pode ser positivo e negativo, daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Para ser notação científica, o a precisa ser maior do que 1 e menor do que 10. Isso é um combinado entre os cientistas, é para que todo mundo escreva um número da mesma forma, e isso facilita as nossas contas. Vale lembrar que o a precisa ser maior ou igual a 1, o 1 vale, e menor do que 10. 10 não vale, 9,99 vale, ok? Ou seja, 42 vezes 10 a 3 não está em notação científica, porque o a desse número, que é o 42, ele é maior do que 1. Mas eu posso simplesmente andar com a vírgula para colocá-lo em notação científica. Imagine a vírgula aqui, ande uma casa com ela para a esquerda e adicione 1 no expoente. 4,2 vezes 10 a 4. Como o número já possui uma potência de 10 e eu andei uma casa para a esquerda, eu adiciono 1 no expoente. Esse número está em notação científica, porque o a está compreendido entre 1 e 10.
Esse número não está em notação científica, 176,8 vezes 10 a 4, mas eu posso pegar a vírgula já existente e andar duas casas com ela para a esquerda até achar o 1,7, que está compreendido entre 1 e 10. Dessa forma, o número vai ficar 1,768 vezes 10 a 6, pois eu andei duas casas para a esquerda, adicionei 2 no expoente, que era 4, e esse ficou 6. Muito simples. Mas vamos lá, agora com os expoentes negativos. Imagine que eu queira escrever esse número em potência de 10. Como nós fizemos na primeira parte dessa aula, eu poderia escrever 13 vezes 10 a menos 3, porque esse número é menor do que 1 e possui 3 zeros. Porém, 13 vezes 10 a menos 3 não está em notação científica, porque o a do número, que é o 13, é maior do que 10. Mas eu posso muito bem corrigir essa situação. Basta eu imaginar que existe uma vírgula aqui e caminhar com ela uma casa para a esquerda. Dessa forma, o número ficaria 1,3 vezes 10 a menos 2, porque era 1,3 vezes 10 a menos 3. Andei com a vírgula uma casa para a esquerda, adicionei 1 no expoente. Menos 3 mais 1 é igual a menos 2. Você pode fazer dessa forma, você nunca vai errar, mas existe uma maneira mais simples. Imagine que eu tenha esse número e eu queira colocá-lo em potência de 10 já em notação científica. Basta eu caminhar com a vírgula para a direita até encontrar um número que esteja entre 1 e 10. 1, 2, 3, 4. 5,1 é maior do que 1 e menor do que 10. Dessa forma, o número ficaria 5,1 vezes 10 a menos 4. Por que menos? Porque quando eu caminho com a vírgula para a esquerda, eu somo 1 no expoente do 10. Quando eu caminho com a vírgula para a direita, eu subtraio 1 no expoente do 10. Se não houver potência de 10 aqui, eu começo a pensar sempre do 10 elevado a zero. Eu costumo chamar essa regra de regra do Didi, porque direita diminui. Vamos tentar de novo? Se eu quiser escrever esse número em potência de 10 e já deixá-lo em notação científica, vamos andar com a vírgula para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a direita. Então, esse número vai ficar 7 vezes 10 a menos 6, já em notação científica. Olha que fantástico! Para fechar essa parte da aula, vou dar 4 exemplos. Eu quero colocar cada número aqui em notação científica. O primeiro, eu vou precisar andar com a vírgula 1, 2, 3 casas para a direita. Dessa forma, eu vou precisar subtrair 3 no expoente dele. E vai ficar 7,6 vezes 10 a 3. Porque era 6, andei 3 casas para a direita, subtraio 3 no expoente, vai ficar 10 a 3. Nesse segundo, eu vou precisar andar 2 casas para a direita. Vai ficar, então, 1,3 vezes 10 a menos 5. Porque era 10 a menos 3, eu andei 2 casas para a direita, menos 3 com menos 1, menos 4, menos 3 com menos 1, menos 5. Esse número eu vou precisar andar com a vírgula 2 casas, então vai ficar 7,832 vezes 10 a menos 7. Por que menos 7? Porque era menos 9, eu andei 2 casas, eu tenho que somar 1 2 vezes, ou seja, eu somo mais 2. Então, menos 9 mais 2 dá menos 7. Esse número eu vou precisar andar 1, 2, 3 casas para a esquerda. Dessa forma, vai ficar 3,1273 vezes 10 a 9. Por quê? Porque era 6 e eu andei 3 casas para a esquerda. Vou somar 1 3 vezes, ou seja, eu somo mais 3 ao 6 que já era existente e vai ficar 10 a 9. Vamos para o próximo tópico.